gravação? Gravação iniciada. Ok. Então, continuando com a gravação e com a sessão, estamos com o item 118 de relatoria do Dr. Walker. Tá. A palavra, Dr. Walker. Presidente, eu vou direto para o voto também. A questão aqui é um ponto só de discussão, tá? Aqui é reconhecimento de receita de vendas de imóveis. Para efeito de base de cálculo da COFINS, tá? O contribuinte ele quer que seja feito reconhecimento pelo regime de caixa e a fiscalização, com base numa solução de divergência COSIT número 2, ela aplica aqui o regime de competência. Quer falar, mesmo quando os imóveis são parcelados, aplica-se o regime de competência. O contribuinte diz que não, que ele tem que ir recebendo assim que ele vai recebendo as parcelas, tá? Essa é a discussão da LID. Perfeito. Todo mundo entendeu, então, a LID que a gente está discutindo? Então, claro, podemos ir ao voto. Tá. Pode ir ao voto. Bom, o meu voto, eu estou aplicando a solução de consulta, de divergência, desculpa, da COSIT número 2, que leva em consideração que esse tipo de receita para COFINS, tá? Porque para o imposto de renda aplica-se o regime de caixa, mas para COFINS especificamente se aplica o regime de competência. Então, com base nessa COSIT que foi utilizada pela própria DRJ para fundamentar a manutenção do auto, eu estou adotando as suas razões e estou negando o provimento ao recurso. Se precisar, eu leio aqui o trecho da solução de consulta, da solução de divergência, desculpa, e o voto da DRJ para que as pessoas entendam melhor. Mas é basicamente isso daqui o que se discute nos autos. A DRJ também vai nesse sentido, de que esse tipo de receita tem que ser reconhecimento de competência e não de caixa, e aí eu voto por negar provimento ao recurso. Há necessidade de ler o voto? Senão eu leio. Eu sinceramente não vejo necessidade, porque você está se baseando na solução de divergência. Só um pedido de esclarecimento. Claro, pode ir. Se a senhora quiser, pode ler o voto também. Não. É só para saber, porque é uma matéria que eu não estudei muito ainda, enfim, mas eu acho, só para pedir uma confirmação, se o critério é pelo regime de tributação, não é isso? Nesse caso, se for presumido, pode ser de caixa, mas se no lucro real tem que ser... É esse o critério, não é isso? Perfeito. Ok, só isso. Pronto. Não, perfeito. Veja bem, como você está... A doutora Larissa foi no ponto, é isso mesmo. A solução de divergência é isso aí também. Queria só pontuar para a doutora Larissa que aqui a gente não inibe a discussão, a leitura de relatório, não inibe nada disso. A gente tenta ser rápido, porém, se não entendeu, a gente vai discutir, vai ler, né? A palavra fica aberta para todo mundo, não tem cassação aqui de jeito nenhum desses tipos de... Que pode ficar parecendo, mas é que eu já estou acostumado com a turma está acostumado comigo, e eu tenho que sempre lembrar que você é nova com a gente, né? E aí você pode, assim, ficar assustado, não fique. Tenha a liberdade de reclamar. O Walker, por exemplo, por enquanto está sendo bonzinho, daqui a pouco você vai ver o que é um Walker chato. Só um pouco. Bonzinho. Vou esperar os processos, quando eu estiver relatando, para ver a chatice ali. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Doutor... Deixa eu só falar. Tem uma... Presidente, no final ele traz uns argumentos de efeito confiscatório da multa, capacidade contributiva, aí eu aplico a súmula 2, tá? Só para... Negando. Hã? Negando. É súmula 2. Negando. Volto. Só para falar que tem esse assunto no processo. Tá bom, beleza. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Negando não, né? Não conhecendo essa parte, né? Não, Depende. Não? Porque depende do caso.
Se já foi discutido na DRJ, é negando. Se não foi discutido na DRJ, é não conhecendo. Não, já foi discutido na DRJ. Porque aí, qual é a diferença disso? É que quando ele discute na DRJ, na verdade, ele sai da fase de conhecimento e vira mérito do processo. É o que ele está falando. Quando ele vem discutir aqui, ele fala o seguinte, olha, não, a DRJ está falando que eu não posso falar de competência, tal. Sim, você pode falar de competência, e a gente vai falar se pode ou não pode. Então, eu tenho que conhecer para falar se a DRJ tem razão ou não tem razão de falar que não pode falar de incompetência, de princípios, blá, 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 blá. Por isso que a gente tem que conhecer. Porque a gente tem que ou falar que ela está errada ou falar que ela está certa. Se a gente não conhecer, a gente não deu decisão nenhuma sobre o que ela disse, entendeu? Nesse caso, como diria o Henrique, o livro abriu. O livro não ficou fechado. A gente abriu e está lendo o tema do livro. Tá. Okay? Doutor Rafael. Acompanha, presidente. Doutora Denise. Acompanho, presidente. Também acompanha. Então, foi negado o provimento por unanimidade. É o item 118 da pauta. Vamos agora ao item 122. 122 de relatoria. Deixa eu anotar aqui só porque a gente já está botando. Esse que você vai ter que enviar, tá, o Walker? Mas eu estou anotando de qualquer maneira quais são os itens aqui. Eu também estou anotando, depois a gente confere só. É porque a primeira vez eu não anotei, aí o Corinthians teve que ficar olhando o vídeo para ver até onde. Putz. Não, já estou anotando aqui, ó. Eu também não, eu tenho aqui meu caderninho com... Agora o item é 122. O final do processo é 2010-31 e a relatoria é do Jorge. Senhor presidente, então permite eu vou tentar resumir. Vamos esperar a doutora Larissa para ver? Tá, então beleza. É um caso de embargo. Um embargante levantou 2 pontos onde debaixo de admissibilidade apenas admitiu qual seria a alegação de que na esfera judicial ele entrou com uma ação judicial para discutir imunidade e era a ação judicial já tinha sido julgado e ele queria que nós nos pronunciássemos e colocar os efeitos no presente acordo. Eu estou dizendo o seguinte, pelo Instituto da Concomitância, a partir do momento que leva a questão para o judiciário, a administração não pode mais se manifestar. Então, eu entendo que essa matéria não está em exame e os efeitos da decisão de ser julgado ele deve levar isso para a competência, que seria a base. Basicamente é isso. Se alguém quiser, eu nem voto. Vinícius, você entendeu? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu entendi e já pedi esclarecimento. Jorge, o auto foi lavrado a auto-infração, né? Do PIS sobre folha de salários e tem uma decisão judicial transitada em julgado dizendo que a entidade é imune. E aí, você já entrou no encaminhamento do voto? Já votou. Já votou? Ah, tá. Você diz então... Ah, tá. O que eu estava lendo aqui, o teu voto, acabei perdendo o que você falou. Você diz que não é matéria porque é questão de se aplicar a decisão e que a gente... É isso? Isso. É a súmula Entendi. A minha questão que eu abro aqui para você,
até para ver se eu entendi realmente o teu voto, é a seguinte, o fundamento do auto não cairia em si pela decisão. Então, assim, o que a gente está julgando aqui não é a questão se a empresa é imune ou não, mas se o auto de infração é válido ou não, é subsistente ou não, certo? E um dos fundamentos do auto de infração seria o quê? A condição de que o sujeito passivo ele é um cara que tem que ficar no polo passivo desse tipo de relação aí. Quando você fala que ela é uma entidade imune, você está retirando um dos fundamentos do auto de infração. Então, não seria o caso de analisar os fundamentos do auto a partir da decisão, porque a gente não está julgando a imunidade aqui, não seria conflito não seria coincidência de esfera, seria coisas distintas. Lá na justiça julgou-se a questão da imunidade, aqui a gente está julgando o auto. Por que eu derrubaria o auto? A pergunta que eu te coloco, por que eu derrubaria o auto? Com que fundamento? Não, eu nem sei se é para derrubar. A minha questão é até prévia. Prossegue o seu raciocínio. Tá, a minha questão é até prévia. Não sei se chegaríamos a essa conclusão de derrubar ou não, mas eu acho que a análise que teria que ser feita aqui, já que há uma decisão falando sobre a imunidade, é saber se essa decisão sobre a imunidade, ela, de alguma forma, interfere na autuação feita contra o sujeito passivo. Se ele era um sujeito passivo acobertado pela imunidade, a época do fato gerador aí, poderia ter sido lavrado um auto de infração, ele realmente deveria figurar no polo passivo de uma relação dessa? Veja, Vinícius, como eu vejo, a partir do momento que ele leva a questão para o Poder Judiciário, qualquer efeito dessa decisão, eu não tenho como me manifestar. Ele tira de nós de qualquer competência de manifestação. Se não, pelo teu raciocínio, eu teria que sobretar qualquer coisa até o tempo de ser julgado, para ver se o outro procede ou não. Não vejo assim. Eu acho que se tem uma decisão judicial transitada em julgado que eventualmente influencia na autuação, certamente, por exemplo, eu já lavrei auto de infração que foi o seguinte: você primeiro descaracteriza, eu lavrei auto de infração em instituição de saúde. Então, o que se faz nesse caso? Você descaracteriza a imunidade, tem até um ato específico que você tem que fazer, é um processo à parte, você descaracteriza e depois autua. Né? Porque se você fizer uma coisa antes da outra, você perde o fundamento da autuação. Então, você descaracteriza a imunidade ou a isenção, né? Tem todos aqueles requisitos lá, enfim. E aí vem a autuação a partir disso, certo? Então, assim, é muito comum na fiscalização você fazer uma autuação com base no pressuposto de que a empresa ou que o contribuinte não é imune ou que não é isento, né? No caso das contribuições previdenciárias, por exemplo, tem a questão da isenção e tudo mais. Então, você lavra o auto de infração sob o pressuposto de que não faz jus à isenção ou imunidade, no caso de imposto de renda, PIS/COFINS, etc. Agora, isso aí, a gente faz o auto, né, para prevenir a decadência e tudo mais. Aquilo lá, aquele processo paralelo vai correr. Até na própria Receita, na administração, vai ter lá uma análise da questão inicial, que é o quê? Não é imune ou não é isento. Isso aí vai se julgar em paralelo, ou, enfim, autonomamente. Pelo que eu me lembro, você apensava os processos.
Mas, enfim, agora, sabido que existe uma decisão judicial transitada em julgado já, aí já é um outro tipo de análise que tem que ser feita. Não, vamos ter a relação. E a pergunta que eu coloquei, por que nós damos a concomitância e não damos o sobretamento? Não, a gente não tem concomitância nesse caso. Por que você não sobresta? Sobresta? Sobresta o quê? Ministro, quando nós temos a notícia de que ele levou a discussão para o Poder Judiciário, por que nós damos a concomitância e não damos o... Não, Jorge, eu acho que você está confundindo duas coisas. Primeiro, você está partindo de um pressuposto que isso é concomitância. Eu não acho que é concomitância. Por que é? Qual que é a identidade entre as duas esferas? Qual que é a questão que é identitária entre as duas esferas? Me explica. A questão da imunidade. A gente está discutindo, então, a imunidade? Eu acho, não. Sabe o que eu acho, particularmente? Eu acho que eu daria também uma concomitância nesse caso. Por que eu daria concomitância? Vou botar o teu paralelo lá. Que, como você já fez várias vezes, você está fazendo um processo para desconfigurar a imunidade do cara. E, paralelamente, você tem um outro processo de auto de infração. O auto de infração só subsiste se o primeiro processo tiver fundamento. Né? Porque se o primeiro processo não tiver fundamento, a auto de infração não existe. Porque ele não vai poder, ele vai ser imune, isento ou qualquer coisa desse nível. Legal. Agora vamos trazer para cá. O auto de infração foi lavrado exatamente porque entendeu-se que essa empresa não era, sei lá, isenta, no caso. E aí ela entra na justiça para falar, não, eu sou isenta. Eu sou isento. Então, veja, o auto de infração só vai subsistir de qualquer forma se ela for dada como isenta. Então, o fundamento final mesmo, fundamento não, a razão do auto existir é a ser ou não ser isento. E esse ser ou não ser isento, na minha visão, vai refletir direto no auto de infração. Então, qualquer outra discussão do auto de infração, ela já está prejudicada por essa primeira, que quem vai decidir é o Poder Judiciário. Aí você fala assim, mas já tem trânsito em julgado. Isso, para mim, não faz nenhuma diferença de ter trânsito em julgado, porque quem vai executar o trânsito em julgado dessa decisão vai ser lá embaixo, porque na hora que chegar lá embaixo esse auto de infração, o que vai acontecer? Vai aplicar a decisão judicial. Morre, não vai ter cobrança. Vamos lá, se for transitar em julgado para ela. Doutor Walker quer falar, por favor, Walker. Até porque eu não tenho muito o que dizer, essa é a minha opinião, até por outros processos que eu já falei de reflexo, onde não tinha exatamente uma identidade entre pessoa, como é que se fala? Objeto e causa de pedir e sujeito. Fala, doutor Walker. Assim, eu estou vendo o despacho de admissibilidade e eu fiquei com uma dúvida aqui. O despacho ele traz assim, ó. O recurso voluntário efetuou 2 pedidos. 1. Determinar o cancelamento de infração, lavado, bem assim, do crédito tributário, por haver sentença de mérito transitada em julgado em processo judicial, certo? 2. Cancelamento lá por motivo daquele processo administrativo do cancelamento da isenção não ter sido julgado ainda, certo? Aí o despacho de admissibilidade reconhece que a omissão conta ao primeiro, envolvendo a ação judicial. Certo? É isso, Jorge? Correto. Então, o que a gente tem que julgar aqui? Eu vou chegar onde eu pretendo. Aqui o Jorge está falando o seguinte, de fato há uma concomitância, eu vou aplicar a súmula 1 aqui. Certo, Jorge? Correto. Só que essa concomitância foi dada lá na DRJ. A DRJ já deu concomitância lá. E eu acho que o contribuinte não recorreu da concomitância. Eu acho que o contribuinte no recurso dele só pediu, e eu estou vendo no voto do Jorge,
O contribuinte só pediu... Me ajudem aí, tá? O contribuinte só pediu a possibilidade... Deixa eu ver. A possibilidade ou não de construção do crédito em face da isenção, cuja isenção foi cancelada, mas o recurso administrativo interposto contra o ato conciliatório em contas pendente de julgamento. Eu acho que só tem essa matéria. Eu acho que... Oi? Eu perdi a parte final. O seu raciocínio. Eu acho que a única matéria que foi trazida no recurso é só com relação à questão da isenção, que ainda era objeto de processo administrativo. Oi? Eu já tratei. Isso. A questão da concomitância, salvo engano, não foi tratada no recurso. Precisa dar uma olhada. E se ela não foi tratada no recurso, não tem omissão com relação a isso. O despacho decisório admitiu a omissão com relação a esse ponto, pelo que eu vi lá no despacho. Agora eu me perdi, desculpe. Eu acho que eu não estou sendo claro. Não, está sendo sim, porque eu entendi. Então tem que confirmar isso daí, porque a DRJ deu concomitância. A DRJ deu concomitância em razão da imunidade. Essa questão é concomitância. Ele fala da concomitância no recurso. Fala. Fala. Página 4 do recurso. Página 4. No finalzinho... Não, mas ele não fala para afastar. Ele fala assim, em relação ao aspecto envolvendo a existência ou não de concomitância de ação judicial com o mesmo objeto administrativo, em havendo tal concomitância, de fato prevalece o quanto decidido usar da ação judicial. Ele não está falando que não tem concomitância. Então, porque eu estou cansado... Ele não surgiu contra a concomitância. Eu estou cansado de pegar recurso que os contribuintes falam assim, não, tem que aplicar a decisão judicial, mas não fala que não é concomitante ou é concomitante. Eu acho que é por isso que o Jorge nem tratou desse ponto no voto dele. E aí não haveria omissão. O despacho de admissibilidade aqui, com toda a vênia ao presidente, estaria um pouco equivocado. Não, tranquilo. Sim, só... Eu estou olhando... Eu não ouso discordar do presidente. A omissão não seria porque, tudo bem, eu reconheço que não há concomitância, que há concomitância, contribuinte, falando, mas a autuação tem que ser afastada porque a decisão judicial me favorece. Então, eu acho que a omissão está nesse ponto, de analisar os efeitos, os reflexos da decisão judicial sobre o auto de infração. Mas aí essa matéria não pode ser conhecida, né? A concomitância que a DRJ julgou, ela julgou dentro desse processo ou do processo de análise? Não, dentro desse processo, tá? No, a emenda do acórdão já traz a concomitância. Ela julga que há concomitância porque está se discutindo a imunidade lá. Mas é uma coisa, é o seguinte, olha, ele pode ter, na impugnação, ele pode ter discutido o mérito da imunidade e pode ter discutido o auto. Aí, realmente, se na impugnação ele fala, olha, eu sou imune por isso, aí a concomitância com relação a esse fato específico. Agora, e aí que eu acho que a análise de admissibilidade pegou. É o seguinte, outra coisa é julgar que há concomitância entre a seguinte questão, o auto de infração tem que cair porque uma decisão judicial me garante isso, ou seja, perdeu o fundamento do auto de infração. Então, isso é uma matéria autônoma, não é uma matéria concomitante. Os efeitos da decisão sobre isso, sobre o auto, é que eu acho que a omissão está exatamente nisso. Ministro, nesse ponto eu concordo inteiramente com você. A questão eu entendo que nós não temos autonomia para pronunciar sobre isso. Isso não é matéria nossa. Olha, não. Eu acho que você tem que falar assim, Jorge. Se ele trouxe no recurso isso,
Eu acho que você tem que falar justamente o que o Vinícius está falando. Embora, na minha opinião, eu acho que tem que ser no sentido de que, embora haja uma sentença judicial, essa observância tem que ser na unidade de origem, não é competência nossa, mas você tem que se pronunciar. Então, isso no final do voto. Mas você não pode dar Jorge concomitância. colocou isso no final do voto dele. Ok. Mas olha só, Jorge, se a gente estivesse aqui analisando, por exemplo, viessem os dois processos administrativos, eu falo, apensos, o processo de isenção e o processo esse processo que a gente está julgando, certo? A gente ia julgar só o de isenção, ia deixar esse aí de lado? Não, a gente julgaria este e aplicaria o resultado do outro neste. Falando, olha, tendo em vista que ou sobrestaria esse até o definitivo daquele, certo? A gente faria isso. Agora, a diferença para o processo... Mas é muito diferente. Não. É porque você levou a discussão para o Poder Judiciário, você tirou da nossa competência. Não, o que eu estou querendo dizer, Jorge, é o seguinte, que no processo, julgar o processo de isenção em si, não exaure toda a competência com relação ao auto. A gente teria que julgar o processo do auto de qualquer forma à luz do que ocorreu na em função da competência, então, é matéria intrínseca ao auto. Sim, é dependente, o auto é dependente, por isso que a gente tem que julgar com base no que foi decidido. Como é que eu vou julgar se a competência foi afastada? Não é não tem. Se você acabou de reconhecer comigo que não há concomitância nesta parte específica da fundamentação do auto, a competência não foi afastada se você está reconhecendo que não há concomitância. Ele levou para o judiciário. Oi? Não, levou para o judiciário outra questão, Jorge. Tá? Mas tudo bem. Eu abro a divergência nesse ponto. Eu acho que, por exemplo, seria o caso de baixar em diligência para ver os efeitos desse, ou julgar desde já, enfim, talvez baixar em diligência para a unidade de origem, trazer a sentença, enfim. A questão é a seguinte, tem um auto de infração para ser julgado, certo? Existe uma norma que fala que a entidade era imune à época, que é essa sentença judicial. Se fosse um processo administrativo de isenção, falando que a gente ia aplicar o processo administrativo aqui agora, assim também como pode aplicar uma sentença judicial. São duas coisas diferentes. Quando a DRJ diz que havia concomitância, ela estava se referindo a um ponto específico do recurso apresentado na impugnação, que era o seguinte, olha, eu sou imune, por isso. Ela realmente não poderia entrar nesse mérito. Aí sim haveria concomitância. Agora, analisar a questão da influência da decisão judicial sobre esse auto de infração é uma coisa que cabe à nossa competência. Então, eu abro a divergência. Tá, a divergência para fazer o quê? Para aplicar a decisão judicial. É uma decisão judicial que está aí, está plenamente delimitada, Jorge? Isso, eu não analisei isso. Então, aí seria o caso de baixar para ver que ponto, por exemplo, o período da autuação coincide com o período da imunidade ou da isenção, se é o caso. Enfim, a unidade de origem teria que fazer esse levantamento e responder para a gente se, no período da autuação, certo, essa sentença é plenamente válida nesse período. Ela teria que analisar essas questões de fato aí. Se realmente existe o trânsito julgado disso tudo, se a sentença se aplica ao período e ao tributo que a gente está analisando aqui, certo? É exatamente isso. Vinícius, você entende melhor a sua divergência? Porque o que eu estou achando estranho é que você quer que a gente julgue, que a gente faça a aplicação no CARF de uma coisa já definitiva judicialmente. Isso tudo que você está falando parece que é algo que tem que fazer uma unidade de origem. Eu não tenho dúvida, eu também acho isso. Só para entender se é isso mesmo, porque se não quer que a gente... Não estou aplicando isenção nem imunidade aqui. O CARF não está aplicando isso aqui. O CARF está julgando um auto de infração.
Um auto de infração pressupõe o quê? Uma relação jurídica entre duas pessoas. Uma de serviço público, uma pessoa de personalidade pública, que é a União, e outra que é um sujeito passivo, que pode ser sujeito passivo. Certo? Então, eu estou analisando um auto de infração, não estou analisando imunidades em geral. Eu estou analisando um auto de infração. Esse auto de infração, para mim, ele vai ser destituído de validade a partir do momento que a pessoa jurídica era imune. Assim como se a gente tivesse nas mãos um processo administrativo que considerasse que a isenção foi inválida, que o processo de exclusão do regime de isenção foi inválido, a gente teria que julgar o auto ainda assim. Uma questão é a imunidade, que é muito mais ampla do que o auto de infração. Essa aplicação da sentença, eu não estou aplicando a sentença simplesmente aqui. Eu estou analisando os efeitos da sentença com relação ao fundamento jurídico do auto de infração. Então, eu não estou aplicando... Eu sei muito bem a diferença de aplicar uma decisão que cabe à unidade de origem e aplicar um entendimento sobre um auto de infração que a gente está julgando. São duas coisas totalmente distintas. Você acha que a decisão judicial não abarca a totalidade do auto? Só para eu estou tentando entender melhor. Eu não vi o teor da decisão. A decisão judicial não derruba o auto. A decisão judicial... Ela diz que ele não é imune. Significa o contrário, diz que ele é imune. Então, isso, não faria o auto. Não sobraria mais nada. Não, mas não derruba. A decisão judicial não derruba o auto por si. Tanto que a gente sobresta julgamento, por exemplo, se viesse um processo... É só pensar como se fosse um processo administrativo também, a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Se fosse o processo de julgamento da isenção, a gente não ia simplesmente falar, não julgo mais o auto, porque a gente já julgou a isenção. A isenção já resolve todos os problemas que vierem depois. Não é assim. A gente julga a isenção, o processo de isenção, certo? Fala, não, ele não poderia ter sido excluído do regime de isenção. Aí depois a gente vai julgar o auto de infração, e aí o que a gente vai fazer quando a gente julga o auto de infração? Falar, olha, realmente, no processo administrativo tal, já tem decisão definitiva, e foi visto que ele realmente tinha direito à isenção, então logo o auto é inválido, então baixa o auto, porque o auto foi lavrado contra uma pessoa jurídica que era titular de isenção ou de imunidade, enfim. A gente faria isso, a gente não simplesmente deixaria de julgar o processo do auto de infração. É a mesma coisa aqui, só que ao invés dessa discussão ter sido travada na esfera administrativa, foi travada na esfera judicial. Mas é uma discussão totalmente diferente da que a gente está travando aqui. Não há concomitância nisso. Há concomitância, sim, se ele estivesse discutindo imunidade e isenção aqui. Ele não está discutindo exatamente imunidade e isenção. Ele está simplesmente pedindo para aplicar a decisão aqui. Né? Por isso que o Paulo que fez esse embargo, Justo, foi. Por isso que o Paulo ele reconheceu que há omissão. Não exatamente com esse objetivo que você falou. Não, pelo simples objetivo. O objetivo é ele se pronunciar acerca do que o Walker falou, que ele não se pronunciou, que era a questão de ter um trânsito em julgado, e se ele tendo um trânsito em julgado, qual seria o reflexo disso aqui? É isso que ele... Exatamente o primeiro ponto que está lá no disparo de admissibilidade. O trânsito em julgado, é exatamente isso que eu estou falando. Mas não para... Os embargos foram acolhidos não para falar sobre a concomitância, mas sobre a influência do trânsito em julgado neste auto de infração. É exatamente isso que eu estou falando. Sim, mas eu continuo achando que a gente... Bom, mas tudo bem. Vamos lá. O senhor abriu a divergência para cancelar o auto de infração? É isso? Não, exatamente para baixar a diligência, para que a unidade de origem esclareça se a sentença se aplica esse tributo, se no período autuado realmente a entidade era imune. E verificando os reflexos, enfim, da sentença sobre o auto de infração. Ok, então está registrado. A baixa diligência passa ao Dr. Walker Araújo. Eu vou acompanhar o relator.
Eu acho que o pedido dele é bem expresso, né? Que ele fala, ele quer o cancelamento porque ele tem uma sentença favorável. É esse o pedido dele. E o que foi reconhecido no despacho de admissibilidade, né? E aí o Jorge está falando que essa questão, como já foi levada para o judiciário, ele não tem que se pronunciar e deixou uma reserva aqui para a fiscalização observar essa sentença lá embaixo, né? Então eu vou acompanhar o relator. Ok. Doutor Jorge é o relator. Então, doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Ok. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, agora, na verdade, você está acolhendo por maioria de votos. Na verdade, você acolhia também, é isso, Vinícius? Você só daria um direcionamento diferente aos embargos. Acolher, você também está acolhendo, né? Acolhendo os embargos, com certeza. Parcialmente embargos para sanar a emissão sem, contudo, imprimir efeitos efigentes pelo voto do relator. Vencido Vinícius, que ao acolher os embargos, convertia o julgamento em diligência para identificar os reflexos da decisão judicial nos autos deste processo administrativo. Tá bom assim? É isso mesmo, doutor Vinícius? O que é? Botei a advertência. Vencido Vinícius, que ao acolher os embargos, convertia o julgamento em diligência para identificar os reflexos da decisão judicial nos autos desse processo administrativo. Isso mesmo. Ok. Então, votado 122. Agora vamos ao 123. Já foi. 123 já foi. Eu não anotei. Okay. Deixa eu olhar minha. São duas pautas. Eu uso duas pautas aqui. Uma pauta e 123 já foi, verdade. Vamos agora ao 126. Jorge. Jorge deve estar cansado. O 128 já foi, né? Já. Já foi. Tá, então, deixa eu só anotar agora. O que foi agora foi o 122. Não é isso? 122. Tá anotando aí, né? O 118 e 122, não é isso? Os dois. Não. Tá. Agora, então, o 128 já foi, então o último vai ter que ser, não vai ter como fugir, doutor Jorge. 126. Presidente, 123 e 127 são iguais. Entende? Ok. Vai soltar o áudio? Sim, simplesmente resumo para utilizar qualquer observação do voto. Tá bom, pode ser. Se tiver fácil, voto. Muito superficiais. Nos dois casos são alvos de ampliação, um de PIS, outro de COFINS, devido às divergências de valores devidos em relação aos declarados na DCTF. Então, partimos dessa premissa, tá? No recurso voluntário, ele traz basicamente três argumentos. O primeiro é do tratamento de defesa. Ele quer que nós baixamos em direito. Contudo, eu basicamente acompanho a DRJ nesse quesito porque ele não trouxe qualquer quesito específico, não indicou
perito, uma linha que nós sempre adotamos nessa turma. No segundo tópico, que ele abre parando da ofensa ao artigo 112, ele traz 8, 9 rounds, todas referentes à ação de quesito de inconstitucionalidade. E aqui eu aplico a segunda 2 casos. E por fim, eles são de aplicação dessa questão de que isso é como é 125 casos. Basicamente é isso. Eles estão me colocando à disposição para qualquer dúvida. Eu estou interferindo o recurso voluntário. Ok. Passo a palavra ao doutor. Passava, vou esperar o doutor voltar. Doutor Vinícius, como o senhor vota depois que ficar focado? Com o relator. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor... Esse é Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Relator. Doutor Rafael. Compõe, presidente. Denise. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator. NPU. Pelo que eu vi aqui, ele só alega inconstitucionalidade de lei. E nem... E aí eu posso copiar esse mesmo resultado para o próximo. Então foi negado pelo menos por unanimidade. Correto. Com isso, a gente termina a pauta... Por que é? A gente termina a pauta da tarde. O que ficou faltando de manhã... O que ficou faltando de manhã foram aqueles processos da lavoura. Eu vou lhe dizer, mais uma vez, que são processos enjoados. E pelo 6h30 da tarde, eu acho que o pessoal já deve estar cansado, né? Não estamos com uma atenção muito boa. O doutor Zé não está nem se sentindo muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender, interromper não, né? Encerrar a sessão.